Eu vou fechar meu áudio aqui, tá? Ok, qualquer coisa vocês E a voltam. gente vai se falando pelo chat. Perfeito. Certo? Fica à vontade. Tá bom, então. A gente vai se falando. Até já. Já. Boa tarde para o pessoal. Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Vamos dar só alguns minutos aí para o pessoal poder... O pessoal está entrando. Tá frio aí, Bianca? Tá bastante. Meu Deus do céu, cara. Tá um gelo isso aqui. Nossa Senhora. Onde vai parar? O Jonas ia falar agora, né, sobre a quarentena em Campinas, como ia ficar. A gente vai ter que ver depois. Eu acho que vai seguir São Paulo, provavelmente, né? Eu acho que agora à tarde ele deve falar alguma coisa, né? Tá marcado para hoje, né? Mas eu também acho que ele deve seguir o que São Paulo passou. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Estava um pouquinho diferente, porque ele queria abrir shopping só dia 15. E o estado de São Paulo vai abrir já segunda-feira. Então, ele deve seguir essa linha também, acredito. Também acho. Agora, salão de beleza, ele já queria abrir agora. E segundo... para o estado é só depois do dia 15, né? Tem mais 15 dias aí pela frente, né? Bom, vamos ver o que vai sair. Acho que ele deve falar lá por umas 4 horas, né? Isso. Normalmente é o horário que ele faz. Mais tarde a gente vai descobrir. Né? Mas provavelmente vai seguir São Paulo, né? Acredito que sim, né? Eu tenho até medo de ligar a televisão, menino. Cada hora que você liga é uma bomba diferente, né? Cada hora que você liga vem uma situação diferente. Estava ouvindo agora, nossa. Melhor desligar, né? Aí na Gateway vai voltar quando? Não faço ideia ainda, João. Né? A gente está aguardando hoje para definir até amanhã o que vai ser feito, né? Mas como todo mundo está indo bem em casa também, eu acredito que eles vão aguardar um pouquinho mais. Mas vamos ver. Por mim, eu quero voltar logo. Eu não vejo a hora de voltar à rotina, né? E estou com vários funcionários também falando a mesma coisa, querem voltar. Mas vamos ver o que amanhã a diretoria vai decidir, né? Vamos ver o que eles decidem. E cansou, né? Ai, já, né? Eu acho que o primeiro mês foi diferente. Quem não tinha o hábito de trabalhar em home office viu uma situação diferente, mas o fato de a gente não poder sair de dentro de casa, eu acho que isso é estressante. O segundo mês foi muito estressante. Né? E eu tô vendo com todo mundo, todo dia eu vou conversando com os colaboradores e tal, você vai vendo o estresse que cada um tá, quer voltar, quer ter contato, né, com pessoas que a gente sempre teve muito isso, né, principalmente lá na empresa, então faz muita falta. Ontem nós tivemos ontem não, antes de ontem, né, que eu falei para você, Bianca, tivemos uma live, não, com o Ederaldo, e estavam todos os colaboradores. Então, você sente uma falta desse contato, né? Conversa com eles, todo mundo brincando, contando um pouquinho como que está em casa, né? Você vendo a carinha de cada um, né? Você vê que um está mais cabeludinho, mas a grande maioria tudo bem arrumadinho, como se estivesse indo trabalhar, e isso é muito bacana. Né? Então, a gente sente falta disso, desse contato de pessoas, né? Principalmente a gente que lida com pessoas. Sem dúvida. E vai ser difícil o pessoal voltar para ficar em casa, né? Acho que chegou num ponto que
ir para a rua e trabalhar vai ser inevitável, né? Ah, não tem como, né? A gente precisa voltar. Eu não sei ainda como que vai voltar, se vai ser gradativo, mas precisa, né? A gente precisa tentar voltar à vida normal. E como eu já escutei de vários, brasileiro tem a mente, né, esquece muito rápido das coisas. Eu acho que a gente vai voltar muito rápido para a vida normal. Torço por isso, né? Que a gente volte à vida normal, para que tudo tiver um pouquinho mais estável, claro, né? Mas que a gente volte à vida normal. Sem dúvida. Bom, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês. A Bianca, nossa especialista em seleção, no Nine Box. Então, vocês fiquem bem à vontade para tirar dúvidas, para a gente realmente conversar, interagir sobre o tema, que é muito, muito, muito legal. A Alessandra aí é cliente nossa, aí fizemos a implantação lá do Nine Box da empresa deles, ficou show de bola, né, Alessandra? Então, a ideia é que realmente a gente possa difundir essa ferramenta que é fantástica. Eu vou passar um vídeo de 1 minuto, tá, Bianca? Depois você já inicia a sua apresentação, a gente respeitar aí o horário do pessoal, né? Aqueles que conseguiram chegar bem no time. A Júnior Consultoria se especializou na execução de seminários, palestras e cursos abertos em company em diversas áreas: relacionamento, atendimento, negociação, neurolinguística, secretária com atuação gerencial, comunicação escrita, elaboração de relatórios, telemarketing, comunicação verbal, clima organizacional. A Júnior Consultoria trabalha também com custos, gerenciamento, liderança, vendas, negociação, administração do tempo, orçamento empresarial, planejamento estratégico, motivação, inteligência emocional, argumentação, qualidade, matemática financeira, fluxo de caixa, RH, entre outros. Os clientes da Júnior estão espalhados por todo o Brasil: Petrobras, Gerdau, Faber-Castell, Grupo Accor Brasil, Interlic, Grupo De Pascoal, Banespa S.A., Prefeitura de Campinas, Furnas e outros. Entre em contato pelo e-mail junior@juniornet.com.br ou pelo telefone 0800 176776. Bom, vou passar agora para a Bianca. Bianca, se quiser colocar a sua apresentação, e a gente inicia esse bate-papo hoje. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou vendo que estão todos um pouco tímidos aqui, né, João? Estão todos com a câmera fechada. Mas fiquem à vontade, se quiserem aparecer aqui, se não, a gente pode ir falando também pelo chat. Bom, pessoal, vou me apresentar um pouco e aí nós vamos falar sobre Nine Box. Ah, ok, tem gente com problema na câmera, tranquilo, não tem problema não, pessoal. Bom, eu sou a Bianca. Eu tô com o João já há mais de 12 anos, né, João? Uma parceria bem longa. Fica contando a idade, né? Eu sou psicóloga. Eu atuei 18 anos dentro de grandes empresas. Ai, mas que isso, Bianca? 18 anos, mais 12 com o João? Tu começou a trabalhar com quantos anos? Comecei cedo, pessoal, mas... por alguns anos eu estive em consultoria com o João em paralelo ao trabalho de recursos humanos. Então, por 18 anos eu estive aí dentro de recursos humanos de grandes empresas e foi também por conta disso que eu me especializei na ferramenta do Nine Box. Então, como psicóloga da área organizacional, eu acabei atuando com o Nine Box por mais de 8 anos e desenvolvendo trabalhos bastante concretos e muito profundos com essa ferramenta. E nós viemos depois trazendo essa ferramenta para a consultoria, de uma forma que a gente pudesse compartilhar com as pessoas a melhor forma de aplicar, a melhor forma de avaliar e também trazer o que é essa ferramenta que nem todas as empresas conhecem. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela.
E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre Nine Inbox. Mas antes de eu começar a dizer, eu só queria rapidamente, coisa de 1, 2 minutinhos aí, pode ser pelo chat ou pode ser aqui também pelo soltando o microfone. Queria saber se vocês conhecem o Ninebox, quem que já trabalhou em algum momento com o Ninebox, ou se é a primeira vez que está tendo contato, até para eu saber qual é a melhor forma de eu conduzir aqui com vocês. Quem gostaria, quem pode compartilhar? Quem já conhece, quem quer se aprofundar. Alessandra já, tudo bom? Vou falar um oizinho aqui, eu já conheço a ferramenta, a gente já implantou, estamos usando, né, a ferramenta já há algum tempo, então eu tenho certeza que todos vão gostar, tenho certeza que vai ser muito útil, né, muito importante essa ferramenta que a Bianca vai apresentar para todos nós, né, então vou relembrando algumas coisas também. Ótimo. Bianca, pelos comentários aqui, o pessoal conhece muito pouco, né? Alguns ouviram falar, alguns querem conhecer um pouco mais da ferramenta. Então, ela está meio incipiente ainda. Legal. Então, eu vou conduzir com vocês até... Alessandra, primeiro, obrigada da colaboração. Uma ferramenta realmente muito útil, muito interessante. E como é uma ferramenta que quase ninguém conhece ou conhece muito pouco, então eu vou abordar aqui como algo mais introdutório, tá? Então, a Ninebox, ela é uma das ferramentas de avaliação de competência. Nós temos hoje muito utilizado no mercado de trabalho as avaliações que são tradicionais, principalmente as que são conhecidas como 180 graus. Às vezes a gente nem conhece por esse nome. O que é uma avaliação 180 graus? É aquela avaliação que, na verdade, o gestor avalia as pessoas da sua equipe e, quando muito, o gestor permite que a pessoa da sua equipe também o avalie um pouco. Então, 180, vai e vem. Na grande situação, na maioria das empresas, acaba sendo uma avaliação mais 90 mesmo, do gestor para a equipe e ponto. O Ninebox, ele vem para transformar um pouco isso, ele vem quebrar um pouco essa questão da gente trabalhar a avaliação de uma única pessoa para a sua equipe e até mesmo a visão, às vezes, do seu colaborador sobre você. Porque o Ninebox, ele vai permitir a participação de outros líderes, de outros gestores de pessoas que interagem com aquele funcionário, com aquele colaborador que está sendo avaliado. E sendo dessa forma, ele permite que a gente tenha mais assertividade nas avaliações. E eu vou mostrar isso para vocês com um pouquinho mais de calma. Então, ele não é uma avaliação tradicional, ele é uma ferramenta que tem uma estrutura e uma proposta um pouco diferente das avaliações de desempenho, mas ela não deixa de ser uma ferramenta de avaliação de desempenho. Então, ela é uma metodologia da avaliação de competências, especialmente, só que ela é menos subjetiva justamente por essa questão de não ficar só na percepção ou na avaliação de uma única pessoa, de um único gestor, de um único responsável. Então, ela permite a avaliação das entregas do colaborador, ou seja, o desempenho do colaborador, assim como ela permite a gente avaliar também algo que a gente chama de potencial. Eu vou explicar isso com calma. Então, ela vai nos permitir fazer uma avaliação de desempenho das habilidades, dos conhecimentos, das atitudes do colaborador, o famoso chá, olhando lá para o passado ou para o presente, que é o que ele entregou, é aquilo que ele realmente performou. Então, o que ele performou está no passado ou está no agora, no exatamente agora. Mas ela também vai nos permitir olhar para o futuro, olhar um pouco lá para frente e pressupor quais são as possíveis performances desse colaborador lá na frente. A gente já vai falar sobre isso. Então, ela vai trazer um pouquinho de perspectiva de futuro também. Então, essa ferramenta ela é um pilar da gestão por competência, porque ela vai avaliar
além do desempenho, o potencial também. E o ponto crucial dessa ferramenta é o potencial, e eu vou dar um pouco mais de atenção para isso já já. Para que ela serve? Além de ser uma ferramenta de avaliação de competências, ela auxilia vários processos de gestão de pessoas. Então, ela vai auxiliar o RH e também o gestor, o líder, a olhar determinadas questões relacionadas às pessoas, como, por exemplo, a movimentação de cargo e de salário. Promovo, não promovo, dou um reajuste salarial, não dou um reajuste salarial e por quê? Vou ter todo o embasamento por trás. Ela ajuda a definir benefícios, porque a gente está falando de uma matriz que vão ter 9 quadrantes e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o Nine Box, ela vai classificar grupos de pessoas dentro de quadrantes. E depois a gente vai falar aqui também sobre não é rotular, não pode, porque o Nine Box é dinâmico. As pessoas estão em determinado quadrante em um momento de avaliação, mas elas não necessariamente permanecerão nesse quadrante para sempre, porque as pessoas elas aprendem, tanto elas progridem como elas recuam em suas performances. Então, a gente pode ter, numa próxima avaliação, movimentações de quadrante. Então, as pessoas não são determinados quadrantes, elas estão temporariamente em determinados quadrantes. E então a gente consegue definir benefícios, eu consigo ver como está a minha empresa, ver como está a minha equipe, a partir de um olhar dessa matriz de uma forma ampla e global, e isso pode me ajudar a definir os melhores benefícios, seja para a empresa como um todo, ou seja para determinados quadrantes. Ela me ajuda a trabalhar a retenção realmente de talentos, não é a gente reter aquela pessoa que aparentemente é um talento porque alguém disse que ela é um talento, mas não porque ela foi validada e confirmada de fato como um talento. Ela nos ajuda nas decisões sobre desligamentos, sobre substituição de pessoas, porque da mesma forma como a gente tem convicção de que um talento é um talento, a gente tem convicção de que aquela pessoa ela não está contribuindo e ela precisa ser substituída. Nos ajuda na definição de programas de meritocracia. Então, aquelas pessoas que de fato merecem méritos específicos. Ajuda na definição de treinamentos e de programas de desenvolvimento. Então, qual é o melhor treinamento a ser dado, qual é o melhor programa de desenvolvimento a ser aplicado para grupos específicos, para departamentos específicos, para a empresa como um todo. Eu consigo fazer várias leituras a partir do resultado da avaliação de Nine Box. E também vai me permitir automaticamente avaliar os líderes que fazem as avaliações de pessoas. Porque quando eu, como líder, avalio a pessoa da minha equipe e mais ninguém participa, como que um RH ou como que a empresa, de uma maneira geral, sabe, de fato, se eu estou fazendo uma boa avaliação? Não é fácil com que eu, enquanto líder, seja avaliada adequadamente na minha capacidade de fazer a avaliação do meu time. Com o Nine Box, a gente consegue ter também muito mais facilidade de entender o quanto esse líder está preparado ou não para fazer essas avaliações. Porque, como a gente tem depois a participação de outros líderes complementando e contribuindo com a avaliação das pessoas da equipe daquele líder específico, a gente consegue ver se tem muita divergência, se tem muita distinção sobre o que aquele líder avaliou e que o grupo todo dos demais líderes também avalia. E aí a gente consegue mensurar a capacidade de fazer uma boa avaliação, ou de não conseguir fazer uma boa avaliação de cada líder. E aí eu tenho a oportunidade de desenvolver esse líder quando necessário. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar e vai auxiliar vários dos processos que envolvem pessoas. Tranquilo, pessoal? O meu chat só deu uma sumidinha daqui e ele não quer abrir. A Calita está falando que concorda plenamente com isso. Enquanto profissionais da área, sempre questionei esse tipo de avaliação. Tem que ter muita maturidade para avaliar.
Se não houver cruzamento de informações, não creio na veracidade, pois pode ser algo muito subjetivo. Exatamente. Pode ser muito subjetivo. A gente pode tanto ter profissionais despreparados fazendo avaliação de suas equipes, né? Líderes despreparados, como a gente pode ter aquele líder que não gosta de confronto, então ele prefere avaliar bem a equipe para evitar desconforto. A gente pode ter aquele outro líder que é muito rígido, que é muito exigente, que às vezes não valoriza tudo que a equipe tem e aí diminui um pouco a capacidade do seu time. Então, o Ninebox ele nos ajuda a evitar esse tipo de situação. A situação pode até acontecer por parte daquele líder específico, mas depois, quando a gente entra com a participação dos demais líderes, que são nas reuniões de calibragem, aí a gente consegue equalizar e trazer tudo isso para a normalidade. E isso faz uma diferença muito grande. Que mais? Então, vamos lá. Quais são as vantagens de utilização que nós temos a partir do Ninebox? Os métodos tradicionais, então, independente de qual é a abordagem, a estruturação, 90 graus, 180 graus, avaliação de competências, avaliação de desempenho, não importa. Eles são centralizados no gestor, no chefe imediato, e que esse gestor, esse chefe, fala o que ele pensa sobre o colaborador. E a gente pouco pode fazer para mudar essa visão. E é isso que o Ninebox vai fazer com que mude. Então, o que mais? O que o Ninebox vai nos permitir? Ele vai nos ajudar a identificar e desenvolver o potencial dos recursos humanos, individualmente ou coletivamente. Guardem a palavra potencial, eu já vou explicar potencial. Então, potencial é algo para o futuro. Então, eu consigo prever o que essa pessoa é capaz de fazer e eu consigo pensar nela não daqui para trás e nem só agora, mas daqui para frente. Ajuda a obter uma comunicação mais objetiva e aberta dentro da empresa, porque a gente, no geral, estrutura toda a avaliação de Ninebox em cima de competências, de valores, de missão, visão da companhia. E aí, quando a gente faz a avaliação dos nossos colaboradores em cima de missão, visão e valores da companhia, a gente está fazendo com que os objetivos corporativos sejam atingidos, porque todo mundo vai trabalhar em prol deste objetivo, e a gente vai conseguir melhorar a comunicação a respeito deste tipo de atributo que a gente tem. Automaticamente isso vai reforçar então os próprios valores e a cultura da organização e vai provocar na liderança a reflexão para a melhor tomada das decisões que são tanto operacionais como estratégicas. Nos ajuda... Oi? A Kalila, ela falou que mora no Nordeste e a cultura das empresas aqui é tomar decisões embasadas na subjetividade. Perfeita a sua colocação. Ela achou que você foi muito pertinente. Quero saber como usar o Ninebox. Hoje é o meu primeiro contato. Como eu vou contar. O movimento da empresa para usar... Tá, perfeito. Eu vou contar, vou terminar de mostrar aqui o que ele nos ajuda e já vou mostrar como que a gente usa o Ninebox. Eu não sei porque o meu chat realmente não quer abrir de jeito nenhum. Será, hein, Biana? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou tirar um pouquinho a tela cheia aqui do meu compartilhamento. Deixa eu ver se ele abre. Eu tô achando que é por isso. Não, ele não quer abrir. Eu clico nele. Ele estava aparecendo. A hora que eu comecei a falar com todo mundo, ele estava aparecendo e ele sumiu. E ele não abre mesmo. Eu vi que tem alguém aqui com uma mãozinha levantada. É a Kátia. Kátia quer falar alguma coisa? Kalita Torres. Bom, Kalita! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem e você, Kalita? Tudo bem também. Eu sou Kalita, eu levantei a mão assim que você começou a falar. Eu não quero te interromper muito, mas é como eu falei, eu não conheço a Ninebox. Tem uma profissional da área que eu admiro, que ela é especialista,
E aqui no Nordeste, infelizmente, a gente tem essa cultura mesmo de decisões bem subjetivas. E quando você tenta mostrar isso, o gestor, ele evita e ele acaba te desvinculando da empresa, porque mudança é um processo doloroso. E Sim. hoje eu estou buscando recolocação profissional, mas eu quero ter como principal aliado ferramentas que façam os gestores tomarem decisões de forma mais assertiva, que assegurem isso. Eu acho tão arbitrário você avaliar alguém dessa forma que você colocou. Ou eu sou muito pacífica, eu não quero nenhum tipo de embate, eu avalio super bem, ou então eu avalio super mal, ou então eu não gosto daquela pessoa, porque a gente sabe que nas relações isso de fato existe. Então eu quero poder mostrar para as pessoas que não é assim que a gente trabalha. Então, quando você começou a falar, me despertou, poxa, eu quero tanto ser uma profissional que leva isso para as empresas, que não permite que essas situações ocorram. Então, eu fiquei super interessada no tema e então, quero aprender tudo aí. A sua ferramenta realmente é essa, Calita, realmente é trabalhar o Ninebox. Ela vai te permitir atingir esse seu objetivo de evitar esse tipo de situação, de a avaliação ficar nas mãos de uma única pessoa. Encontrou tua ferramenta. Que bom. E, gente, testei aqui. Realmente está dando algum conflito na hora que eu compartilho a minha tela, ele fecha o meu chat. Quando eu parei de compartilhar, o chat abriu. Então, tá dando algum conflito aqui na minha transmissão. Eu não tô conseguindo ver o chat de vocês por causa desse conflito, mas o João tá atento e ele tá compartilhando aqui comigo. Então, fiquem à vontade que qualquer coisa, João, te agradeço aí que você tá compartilhando comigo. Perfeito. Aí, seguindo, então, essa ferramenta também vai nos ajudar a avaliar com precisão a diversidade dos estilos de gestão, que foi o que eu comentei no slide anterior. A gente consegue saber a capacidade desses líderes e saber se eu tenho que melhorar essa capacidade deles em avaliar os seus times, e vai nos permitir maior assertividade nos programas, nas propostas de treinamento e desenvolvimento, como eu citei naquela lista de apoios que o Ninebox traz. Ele vai promover debates extremamente assertivos sobre pessoas, né? Então, quando ele é feito de maneira séria, com muito compromisso, e as pessoas sabem que elas estão num debate, num comitê na qual a gente está falando para chegar no melhor resultado, então a gente consegue falar sobre pessoas de uma maneira bem íntegra e bastante completa, bem completa. Eu já vou falar sobre isso melhor. Vai nos ajudar a ver os melhores talentos e quais são as ações que eu preciso fazer para fortalecer o vínculo desse funcionário com a empresa. Por ser uma matriz gráfica, por eu ter 9 quadrantes, ela vai me colocar de forma visual e simples qual é o potencial e o desempenho de todos os meus colaboradores ou funcionários. Eu vou usando funcionário, colaborador, chefe, gestor, líder, porque varia de empresa para empresa, tá? Melhor produtividade, devido à adequação das pessoas nas posições certas, porque quando eu olho para essa matriz e vejo como ela está, quando eu concluo toda a avaliação das pessoas, às vezes eu descubro que eu tenho pessoas boas sim, mas que estão nas posições erradas, e aí eu posso adequá-las para as posições certas, e automaticamente eu melhoro minha produtividade. Identifico potenciais sucessores, então aqueles profissionais que estão prontos para assumir a posição de outros profissionais dentro da companhia, e também aqueles que precisam ser desenvolvidos, aqueles que precisam de uma capacitação técnica ou de algum outro tipo de capacitação. Então, para o profissional, ela também vai ser muito útil para quem passou pela avaliação, porque por quem foi avaliado no Ninebox, porque quando a gente termina todo o ciclo de avaliação, a gente entra com o feedback. E hoje a gente não vai conseguir entrar nesse tema, porque também é um tema que precisa ser trabalhado com muito cuidado, mas o feedback do resultado do processo de Ninebox, ele é um feedback um pouco diferente e que tem nuances específicas e diferentes do feedback tradicional que a gente vê por aí. E por ele ter essas
características, essas particularidades, ele vai permitir muito mais autoconhecimento para o profissional que foi avaliado, porque ele vai se conhecer a partir de várias perspectivas, ele não vai se ver só a partir da leitura do gestor dele, mas como eu venho falando aqui, de vários outros colaboradores, gestores, líderes. Ele vai entender a compreensão do impacto do comportamento dele dentro do ambiente de trabalho de forma ampla, não só da equipe dele, do time dele, mas o quanto isso reflete e o quanto isso influencia também outros departamentos, outras áreas, que são aquelas áreas de interface com as quais ele atua. E vai permitir desenvolvimento e crescimento para aqueles que entenderem e aceitarem bem essa avaliação de perspectivas diversas. E para a empresa, vai desenvolver a liderança vai ficar muito mais atenta na hora de avaliar, porque ela sabe que depois ela vai para uma sala, para expor qual foi a avaliação que ele fez sobre a equipe dele e que ele vai ter a opinião e a contribuição de outros líderes sobre o funcionário dele, assim como ele vai poder também contribuir com a percepção dele sobre o colaborador e o funcionário de outra pessoa. Então, sabendo isso, que a gente vai ter esse debate, que a gente vai ter essa troca, essa cooperação de avaliação, eu vou ficar muito mais atento e eu vou ser muito mais coerente naquilo que eu vou colocar como fato, como dado, como argumento para justificar a minha avaliação. Então, eu desenvolvo a minha liderança também. Eu tenho para a corporação um retorno financeiro melhor, pessoa certa na posição certa. Vou ter o subsídio, o apoio do Ninebox nas políticas de gestão de pessoas e vou ter uma mudança organizacional que vai envolver, inclusive, impactos na cultura. Então, tem vários benefícios usar o Ninebox. E aí, para a gente entender um pouquinho, eu falei que ele avalia o colaborador em duas vertentes. Então, o que é o Ninebox? É uma matriz que tem 9 quadrantes e 2 eixos. Então, ela tem um eixo que vai avaliar desempenho e o outro eixo que vai avaliar potencial. Então, eu tenho lá baixo desempenho, desempenho dentro do esperado e desempenho acima do esperado. Ou seja, aquela pessoa que não me entrega, aquela pessoa que me entrega, tá ok, aquela pessoa que me entrega muito. Então, eu tenho 3 níveis para avaliar o desempenho. E eu tenho 3 níveis para avaliar potencial. Eu tenho aquela pessoa que ela não demonstra potencial para fazer qualquer coisa além do que ela já faz hoje, ela está certa no lugar dela. Eu tenho aquela pessoa que ela mostra um potencial, ela tem um potencial para algo mais, e eu tenho aquela pessoa que tem potencial para muito mais. Então, quando eu estou falando de potencial, também a gente vai olhar como baixo, dentro e acima. Mas o baixo, uma coisa que é muito importante da gente entender é que não é que a pessoa não tem potencial para nada. Significa que neste momento, dentro do período de avaliação, ela não demonstrou um potencial para nada diferente. Então, ela fica como se fosse baixo, mas significa que não mostrou. Não é que ela não tem, porque eu posso vir a desenvolver. Assim como se eu não entreguei, eu posso vir a entregar. E médio seria mostrou potencial, mas mostrou um potencial, às vezes, para subir de nível, para absorver uma demanda a mais. E o alto é aquela pessoa que mostra a capacidade de algo muito mais complexo, de sair de uma área e ir para outra área, coisas assim bem maiores. Tá? Então, desempenho. A matriz, só falando uma outra coisa rapidinho. Eu posso ter o eixo de desempenho na vertical e o de potencial na horizontal ou vice-versa. Vocês podem encontrar das duas formas. Então, existem as matrizes que o desempenho está na vertical e o potencial na horizontal, e existem as matrizes que estão do contrário, e isso não importa. O que importa é a característica do quadrante. Quando as matrizes estão invertidas, os quadradinhos, os box do Ninebox também se invertem em sua maioria, mas tudo bem, isso não muda o resultado da ferramenta, só muda o posicionamento, isso não é problema.
Desempenho é uma coisa que a gente já conhece, né? Desempenho é a avaliação do que a pessoa entregou no passado, das metas. Então, é aquilo que ela desempenhou. É referente àquilo que está relacionado ao cargo dela. Então, o que eu espero dela e o que ela conseguiu me entregar. O quanto a pessoa sabe o que ela tem que entregar, se ela entrega ou não. Potencial. Esse aqui é o ponto que gera muitas dúvidas. Como que eu avalio um potencial? Porque, se eu estou falando de futuro, eu estou falando de alguma coisa que eu estou também apostando. Futuro é aposta? Bianca, só uma dúvida. Oi. Preciso comparar o sistema para usar ou encontro material para usar em sites de busca? Existem algumas maneiras, tá? A gente tem sim empresas que comercializam a matriz do Ninebox, que comercializam o sistema, mas elas não vão comercializar junto a consultoria de implementação e de orientação para aplicação. Você compra só o sistema e usa o sistema. É como comprar um sistema qualquer, como comprar um pacote Office. Você tem ele e vai usar. E existem formas de você desenvolver isso dentro da sua empresa. Não é complexo. A gente tem a Alessandra aqui, que nós implementamos lá recentemente, e a área de TI da empresa que ela atua desenvolveu a própria ferramenta, os próprios cruzamentos. Então, não é algo difícil de fazer. É importante ter alguém de TI entendendo toda a lógica do processo e aí criar, às vezes, numa simples planilha de Excel, só uma condição de informações sistêmicas ali e a matriz ela fica construída, eu vou chamar de forma caseira, só para ficar compreensível. Mas é possível fazer das duas formas. Se eu não tenho um TI para desenvolver, para mim, eu posso buscar no mercado. Se eu não tenho condições de investir, eu posso desenvolver dentro de casa a matriz. Ok? Potencial. Ok, obrigado. Potencial é sim uma aposta. Quando eu estou falando de futuro, eu estou prevendo um resultado. Olha, meu chat abriu de novo. Acho que já resolveu aqui o conflito. Devia ser alguma coisa. Meu chat está aberto, pessoal. Potencial é uma capacidade que a pessoa demonstra de assumir algum novo desafio no futuro. Bianca, então eu vou apostar na pessoa. Sim. Mas como que eu vou ter certeza se isso vai dar certo ou não? Então, o que é potencial? É uma capacidade latente, é aquela pessoa que mostra que ela aprende rápido e que ela aplica conhecimento. Então, quando eu vou falar, a pessoa ela tem potencial para alguma coisa, eu não vou no feeling. Na Ninebox, nada é feito no feeling, nada é feito na percepção. Tudo é em cima de fatos e dados. Então, quando eu estou olhando desempenho, eu estou olhando o que a pessoa me entregou até agora, que é relacionado com o cargo dela. Então, ela tem um cargo, vamos supor, ela é um assistente de RH. Enquanto assistente de RH, o que eu espero dessa pessoa? Eu espero que ela me entregue X, Y e Z. Ela me entregou X, Y e Z? Isso é desempenho, porque tem a ver com o cargo dela, com o que eu espero dela e o quanto ela me entregou disso que é do cargo dela. Só que tem algumas pessoas que são proativas, que são criativas, e elas me entregam mais. Elas me entregam além. Esse entregar além é potencial ou é alto desempenho? É por isso que é muito importante, quando eu nunca usei o Ninebox, eu ter por trás de mim uma consultoria de alguém que conhece bastante de Ninebox, para essa pessoa me ajudar a pensar se eu estou falando de entregou além do esperado no desempenho ou se entregou em potencial. Porque às vezes a pessoa, ela me entregou muito mais do que eu espero, mas ela me entregou dentro da natureza da função dela realmente. E isso é desempenho acima do esperado. Outras vezes ela me entregou muito além, só que saiu completamente da natureza do cargo dela. Ela contribuiu de uma forma tão expressiva que foi
além do que eu esperava, ela não precisava ter entregue aquilo. Então, vamos supor que é uma pessoa de departamento pessoal, um assistente de departamento pessoal. Quando ele me entrega um algo a mais dentro de departamento pessoal, eu estou falando de desempenho. Só que, de repente, ele parou de contribuir no departamento, me entregou o que ele tem para me entregar no departamento pessoal, mas ele me entregou também contribuições dentro do recrutamento e seleção. Algo que eu não espero contribuição dele, que ele não precisa contribuir, mas ele contribuiu. Ele mostrou potencial. Então, eu vou avaliar potencial em cima de entrega também. Eu vou dizer se ele demonstra potencial para algo além do que ele faz, por aquilo que ele me entregou. Só que aí eu estou avaliando isso para verificar se eu posso apostar nessa pessoa lá no futuro e em que condições eu posso apostar nela. Dentro desse exemplo que eu estou dando, eu já sei que essa pessoa, ela mostra algum potencial para contribuir no recrutamento e seleção. Então, se em algum momento eu tenho uma vaga de recrutamento e seleção, eu sei que eu posso avaliar essa pessoa, porque ela já desempenhou de alguma maneira algo que não tem a ver com a função dela, mas que vem de encontro com recrutamento e seleção, e ela tem potencial para fazer algo além do que o que ela apresenta hoje. Então, ela respondeu positivamente a desafios que fugiram do escopo atual da função dela. Isso é o potencial. Então, não é no feeling, não é na subjetividade. Quando eu vou falar que o meu colaborador, que o meu funcionário tem sim um potencial apresentado, seja ele médio ou alto, eu tenho que levar fatos e dados e falar o meu colaborador, eu estou dizendo que ele tem potencial, porque ele me entregou isso, ele contribuiu com isso, fora da função dele. E eu vou falar que ele tem potencial porque ele contribuiu uma única vez? Não. Se ele contribuiu uma única vez, pode ter sido mero acaso, ou pode ter sido uma tentativa que deu certo, né? Mirou e acertou. Eu preciso que exista alguma recorrência, que essa pessoa ela tenha conseguido contribuir pelo menos, no mínimo, 2, 3 vezes dentro dessa amplitude diferente do cargo dela, para eu dizer que ela realmente tem um potencial. Então, atitude empreendedora, trazer boas respostas nas crises, soluções diferenciadas, mostrar capacidade de se adaptar a novos contextos, ter interesse em aprender e aplicar conhecimentos mais complexos e diferenciados. Tudo isso vai mostrar entregas dentro de potencial. Então, dá para diferenciar, sim. Na prática, quando eu começo a olhar para isso, pode ser confuso? Pode ser confuso, mas nada que vocês tendo o suporte de alguém que já conhece a ferramenta, que tem bem claro o que é potencial, o que é desempenho e qual é a diferença entre entrega alta e potencial, vocês tendo alguém que compreende isso com tranquilidade, vocês vão conseguir compreender também e vão poder aplicar a partir de um segundo exercício isso sozinhos. É uma ferramenta que vai ajudar, de fato, a tirar toda a subjetividade, porque essas confusões, às vezes, elas podem acontecer numa avaliação tradicional e normal também. Às vezes eu estou avaliando o meu colaborador numa avaliação 180 graus, por exemplo, e não é nem porque eu gosto demais daquele colaborador e eu quero favorecê-lo que eu avalio ele muito bem. Às vezes eu falo que ele está performando muito bem e coloco ele numa avaliação ótima, só que de fato eu não estou falando de desempenho. Às vezes eu estou falando de potencial. E quando eu paro para olhar o desempenho dele, de fato, dentro do cargo dele, do que se espera da função dele, às vezes ele não está entregando. O que é da função dele, ele não está entregando. Ele está entregando o que é da função do outro. Só que como ele está contribuindo, eu estou falando que ele tem bom desempenho. Só que ele está na posição errada, então. E quando eu estou fazendo uma avaliação que está fora do Nine Box, eu não necessariamente enxergo isso. E no Nine Box eu consigo enxergar. Eu consigo ver isso e eu consigo adequar essa pessoa na posição certa.
porque eu faço o cruzamento do desempenho e do potencial. E aí eu consigo enxergar claramente o que é desempenho e o que é potencial. E eu vou ter essa visão, tanto pela avaliação do gestor dele, como pela avaliação dos demais gestores que estão participando do comitê de calibragem. Bianca, quem que são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão participando do comitê de calibragem? Eu já vou voltar aqui na matriz para mostrar para vocês, tá? Mas só para a gente falar de quem são essas pessoas. São avaliadores, são outros líderes que também têm contato com aquela pessoa que eu avaliei. Então, vamos supor que na minha equipe tem o José. E eu avaliei o José como gestora dele. Eu sou de RH. E o José, ele cuida de recrutamento e seleção. Então, eu tenho um outro líder dentro da empresa, que é o João. E o João, ele é da área comercial. E o José da minha equipe faz recrutamento e seleção para o João. Ou seja, o João interage com o José. O João também é um gestor, ele também tem a equipe dele, mas o José, que é da minha equipe, presta serviço para o João, que é um líder também. Então, o João, enquanto cliente interno do José da minha equipe e líder, ele tem condições de contribuir com a avaliação de desempenho e de potencial do José, que é da minha equipe, porque o José atende o João. Aí o João vem para a reunião, me ouve, eu estou avaliando o José, eu estou falando qual é o desempenho que eu atribuo para o José, abaixo, dentro ou acima do esperado. Qual é o potencial que eu atribuo para o José? Não apresentou potencial dentro do período de avaliação, apresentou muito. Eu vou mostrar isso na reunião em cima de fatos e dados. Eu vou dizer, a minha avaliação é que o José desempenha dentro do esperado porque ele me entregou isso e o cargo dele espera isso. Porque ele me entregou isso e o cargo dele espera isso. Eu estou avaliando que o potencial dele é acima do esperado porque ele contribuiu lá no DP 3 vezes, no projeto X, no projeto Y, no projeto Z, e isso não era necessário, então ele tem potencial para ir para lá. Eu vou trazer tudo com fatos e dados. Aí o João, por sua vez, vai entrar na discussão e vai dizer, eu, enquanto gestor da área comercial, atendido pelo José, em recrutamento e seleção ele não me entrega. Por quê? Todas as últimas seleções que ele fez para mim, ele errou no perfil da pessoa. Por que ele errou? Aí o João vai apresentar todos os argumentos, por exemplo. E aí a gente vai equilibrar depois qual é, então, o desempenho. Porque eu, enquanto gestora, estou tendo uma visão. O João, que é gestor da empresa também, e interage com o José, tem outra avaliação sobre o José. Aí, de repente, está lá a Maria, que é a gestora de marketing, que também é atendida pelo José. Aí ela também vai falar do José. Olha, eu também tenho a minha avaliação sobre o José. No caso, a minha avaliação sobre o José que está dentro do esperado também. Ele me atende, está bacana. Aí vai ter o gestor lá de TI, o Leandro. Aí o Leandro vai falar, para mim tá bom também. Ele me atende, tá ok. Então, eu tenho a Maria, do marketing. Eu tenho a Bianca, que é a gestora dele, em RH. Eu tenho o Leandro, lá de TI. Todo mundo está falando que o José está com desempenho dentro do esperado, e o João está falando que não. Então, pode ser que o meu colaborador, o José, tenha dificuldade em entender o processo do João. E aí, se isso é verdade, eu vou desenvolver melhor o José para fazer as vagas da área comercial. Ou pode ser que o João é muito exigente. Pode ser que o João não é um bom gestor e por isso está tendo turnover na área dele e ele está atribuindo o erro ao recrutamento e seleção. Então, essas discussões de calibragem sempre vai ter um mediador. Sempre vai ter aquela pessoa que vai estar conduzindo a reunião, que é alguém de RH, que vai estar ouvindo a avaliação de todo mundo que está participando, de todo mundo que interage com aquele colaborador que está sendo avaliado e todo mundo que é gestor. E vai estar percebendo o que está aparecendo. E depois dessa reunião, essa pessoa ela vai sair com muita ferramenta de trabalho, porque ela vai poder perceber, às vezes, a inabilidade de um gestor, ou vai poder perceber a inabilidade de
um outro gestor de outra área, que isso apareceu na hora do debate ali do comitê. Então, é muito rico. Aí aqui a Calita está me colocando. Então, eu posso eliminar a avaliação tradicional e usar simplesmente o Nine Box? Sim, pode, porque ele é completo. Ele vai compor a avaliação de desempenho tradicional, ele tem a avaliação dentro dele e ele tem um algo mais, que é a contribuição desses gestores que interagem com o avaliado, mas é de extrema importância que esse mediador, né, que você está falando aí, Calita, que você já se imagina sendo a mediadora, você precisa ter muita habilidade, porque chega uma hora que entra aquela situação. 2 está falando que está dentro do esperado, 2 está falando que está abaixo do esperado. Então, você tem que ter toda a habilidade de pegar a descrição de cargo, de falar, então, vamos olhar o que se espera dele, tirar a expectativa e ir colocando fatos e dados concretos para chegar na equalização, para trazer o resultado de forma coerente. Então, é muito rico. Tem reuniões de calibragem que elas são muito rápidas. Tem reuniões de calibragem que se estendem por muito tempo, porque eu pego, às vezes, funcionários polêmicos, às vezes eu pego gestores polêmicos, então a reunião de calibragem, nesses casos, ela pode se estender bastante. Então, um mediador ali, hábil, é muito importante. Saber confrontar as informações, saber trazer de volta para a coerência da avaliação, isso é extremamente importante. E aí, como que é, então, a matriz? A matriz, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou com o eixo de desempenho na vertical e o de potencial na horizontal. Como eu falei, isso pode se inverter e não tem problema nenhum. Nesse tipo de matriz, então eu tenho aqui o cruzamento do baixo desempenho com o baixo potencial, é alguém que está insuficiente, é alguém que eu vou desligar. Quando eu tenho alguém com baixo desempenho e mostrou um potencial, eu posso estar com a pessoa boa na posição errada. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que está no recrutamento e seleção, não acerta no recrutamento e seleção e contribui muito no DP. Então, quer dizer, se eu botar ele no DP, pode ser que eu resolva a situação. Eu tenho aquela pessoa com baixo desempenho e muito potencial. Esse quadrante é muito transitório. É aquele quadrante de alguém que foi promovido recentemente ou que acabou de ser contratado. Então, que eu vi que tem muito potencial, mas ainda não deu tempo de entregar. Então, é alguém que está em experiência, normalmente. O quadrante 4 é eficaz porque é aquela pessoa certa no cargo certo, ela está entregando o que é esperado e ponto. Ela não está contribuindo além do cargo dela, mas ela está entregando o que eu espero. E está tudo bem, porque eu contratei ela para aquilo, então ela é eficaz. O entrega consistente, que é o 5, é quem tem o desempenho dentro do esperado e contribui também um pouco fora do seu cargo. E a maior parte das pessoas se encaixam nesse quadrante. O destaque potencial é aquela pessoa que entrega o que é do cargo dela, ok, tá bom, tá dentro, tá entregando o esperado e contribui muito além do cargo dela, mas contribui muito mesmo, contribui, ela é de seleção, mas ela contribui no DP, ela contribui na responsabilidade social, ela contribui lá no marketing, então tá contribuindo muito em outros lugares, destaque de potencial. Quando eu estou lá no 7, eu tenho muita entrega, mas tem a ver só com o cargo dela, ela só melhora a qualidade da entrega e a quantidade da entrega, que é do cargo dela, é o especialista. É aquela pessoa super importante, que se eu perco ela, eu perco muito conhecimento, eu perco muita habilidade naquela função. Só que ela só serve para aquilo. Eu nunca vou tirar ela dali para outra coisa. É o especialista mesmo, ele faz aquilo, ele é muito bom, ele é muito importante, mas normalmente é aquela pessoa que vai ficar ali para sempre, normalmente. Se eu tenho uma pessoa que entrega muito alto, o que está no cargo dela, e também contribui para fora do cargo dela, ela é um destaque de entrega, porque ela tem um potencial apresentado.
E se eu tenho alguém que entrega muito dentro do cargo e entrega muito fora do cargo, é alto potencial. Essa aqui é a mosca branca, é aquela pessoa que a gente não tem aos montes na empresa. Às vezes a gente quer muito botar nossa equipe lá dentro. Não, 5% no máximo da empresa. Porque é aquela pessoa coringa, aquela pessoa que eu tiro daqui e boto lá, claro que respeitando o nível dela, né? Mas que eu tiro ela do RH, boto ela no marketing, ela dá resultado. Eu tiro ela do marketing, boto ela no TI, ela dá resultado. Por exemplo, ela é coringa, eu vou movimentando essa pessoa com muita facilidade. Então, tem um índice baixíssimo de pessoas que ocupam esse quadrante, ok? Aí aqui, só olhando um pouquinho o chat. Então, a Calita está colocando contraprova, gestor coloca o nome da pessoa no quadrante? Sim. Quando ele faz a avaliação, ele faz o cruzamento, isso pode ser feito de cabeça, tá, gente? Mas pode ser feito por sistema, que ele vai respondendo e o sistema joga. Se não, o gestor mesmo, ele faz, ele cruza e bota lá. Dá para fazer de cabeça? Dá. Ele coloca lá no quadrante. Quando a gente está no comitê de calibragem, a gente leva o quadrante daquele gestor, a gente leva a matriz daquele gestor com os nomes de todo mundo da equipe dele. Essa é a matriz original, que eu não vou mexer, vai ficar lá. Eu vou abrir uma segunda matriz igual, e essa segunda matriz eu vou começar a movimentar as pessoas de acordo com a contribuição dos demais gestores que estão participando. Então, pode ser que o José, lá da minha equipe, estava no eficaz, e no final a gente jogou o José lá para entrega consistente. Aí nessa segunda matriz a gente arrasta o José para entrega consistente, o mediador anota o porquê que isso foi feito, qual foi a contribuição, quais foram os fatos e dados, porque depois a Bianca, que é a gestora do José, vai fazer o feedback com o José e vai dizer para ele que ele é uma pessoa de entrega dentro do esperado e que contribui além do cargo dele, que isso foi também validado por outros gestores de outras áreas, com situações reais XYZ, e aí eu vou mostrar isso para ele. Só um parênteses aqui antes de eu ler o chat da Caroline. Quando eu vou fazer feedback de Ninebox, gente, uma coisa muito, muito, muito importante. Jamais dizer para a pessoa, você é um quadrante 7, você é um quadrante 5, você é um quadrante 2. Não, o número é só para a gente visualizar. Nunca vamos falar de número, porque a pessoa ela pode achar que 8 é melhor do que 6. E dependendo da situação, no Ninebox, o 6 é melhor do que o 8. Muito melhor do que o 8. Às vezes, o 3 está melhor do que o 4. Então, a gente nunca fala de número. E na cabeça das pessoas, quanto maior, melhor o número. Então, não. Eu falo de característica de quadrante. Nós não vamos falar hoje sobre feedback de Ninebox, que a gente não tem tempo. Isso é realmente para quando está implementado, para quando a gente vai, de fato, entrar com o feedback. Mas é muito importante saber desde o início que os quadrantes, eles têm números, mas é só para a gente identificar, mas jamais a gente fala esse número para o nosso colaborador. Aí a Caroline está colocando aqui, ele vai saber, mas informar cada um é uma política, acho que eu não entendi, Caroline. Informar cada um é uma política da empresa, a maturidade da organização. Não sei se você está querendo, Caroline, dizer se o colaborador vai saber sobre a avaliação dele, é isso? Isso, legal. Isso tem realmente a ver com a política da empresa, tá? Existem empresas que optam por mostrar a matriz e dizer, você está aqui. Por que você está aqui? E tem empresas que preferem não mostrar, que preferem só dizer, olha, o seu desempenho é tanto, você mostra um potencial tanto, e a pessoa nem sabe que tem uma inbox por trás. Isso vai depender da maturidade, sim, da organização e da política que a empresa adotar. É indiferente, pode ser de acordo com a cultura do local. Sobre todos os gestores participarem ou definir um grupo, o ideal se eu vou avaliar o José,
Quem vai participar da avaliação do José? Somente os gestores que interagem com o José e que podem, de fato, avaliar o José. Eu não vou colocar um gestor que não interage com o José, porque ele não vai poder contribuir. E na Inbox é em cima de fatos e dados. Então, se ele não pode contribuir, eu não coloco o José lá. Um gestor que não conhece o José. Então, eu estou avaliando, por exemplo, o ano de 2019. Aí, nesse ano agora, eu já estou no mês de maio. E em 2020 tem o gestor, o Ronaldo é um gestor, e o Ronaldo está interagindo com o José, e o Ronaldo quer participar da avaliação do José. Só que eu estou avaliando 2019, e em 2019 o Ronaldo não interagiu com o José. Então eu não boto o Ronaldo, porque o Ronaldo interage hoje com o José. É claro que o ideal não é fazer em maio uma avaliação do ano passado, né, pessoal? É muito distante já. Mas vamos supor que esse maio agora fosse fevereiro, né? Então, esse gestor Ronaldo começou agora a interagir com o José. Não faz sentido ele entrar no processo. Ele não participou, ele não interagiu durante o período que eu estou avaliando, então ele não entra. Sim, tem um mapeamento pesado. Tem um mapeamento bem pesado. Então, assim, aqui eu já mostrei para vocês os calibradores, né? Quem vai para essa reunião, para esse comitê, tem que ter fatos e dados na mão, como eu já citei aqui várias vezes. Eles têm que contribuir com informações reais para que a gente possa confrontar, conflitar essas informações, tá? Então, tem que ter esse condutor, tem que ter esse mediador, essa pessoa que vai gerir as reuniões, que vai convocar quem vai participar, que vai botar reflexões, que vai confrontar, que vai trazer o grupo de volta quando o grupo se perde, começa a divagar ou a trazer feeling, trazer percepções. Então, eu tenho que trazer de volta. Então, esse mediador tem que fazer isso e para tomar notas de tudo aquilo que está sendo discutido dentro da reunião. Então, Bianca, em linhas gerais, pessoal, esse é o Ninebox. É uma ferramenta que precisa ser aplicada com muita seriedade. É uma ferramenta muito rica, permite sim os colaboradores serem avaliados com muito mais sem subjetividade, sem subjetividade de um único gestor, de uma única pessoa. Me ajuda a pôr a pessoa certa no lugar certo. Depois, quando eu estou com a matriz totalmente, eu estou com ela aqui toda pronta e eu estou vendo os nomes de todas as pessoas dentro da matriz, então eu estou vendo que eu tenho muita gente aqui no quadrante, por exemplo, de atenção, eu sei que eu preciso melhorar o treinamento técnico, porque o desempenho daquela equipe está baixo. Então, talvez, se muita gente daquela equipe está no quadrante atenção, talvez o treinamento daquela área não está boa, ou o gestor daquela área não está adequado. E aí, então, conforme eu vou vendo a população dentro dos quadrantes, eu vou tendo outras percepções, vou indagando outras condições, outras possibilidades e vou fazendo os ajustes ou vou fazendo as investigações. Então, vou melhorar o treinamento dessa equipe, vou trocar o gestor dessa equipe, ou esse gestor é ineficiente, então ele acaba não desenvolvendo essas pessoas, ou ele contrata errado, ou vou trocar a equipe inteira. Estou vendo muita gente ali no destaque de entrega, então aquele grupo eu tenho que reter, muita gente no destaque potencial, aquele grupo eu tenho que dar desafios, e aí eu começo a olhar por quadrante, então para quem que eu dou desafio, para quem que eu dou meritocracia, quem que eu retenho, para quem que eu vou dar um reconhecimento específico lá, um especialista, por exemplo, alguma coisa que eu também quero retê-lo, porque ele é uma pessoa importante no meu quadro, tem todo um conhecimento específico, e aí conforme eu olho para essa matriz pronta, eu defino quais são as ações que eu quero ter para cada grupo, para cada quadrante. E aí eu posso desenhar esse quadrante para equipes específicas, para diretorias inteiras, para a empresa toda, e aí conforme eu vou alimentando, eu vou tendo uma visão de como está a área,
a empresa, como que está a equipe daquele gestor, como que está a equipe daquele departamento com vários gestores, mas do departamento como um todo, como que está a empresa como um todo. Eu vou tendo várias visões. Na devolutiva, eu posso informar as pessoas que ela está acima do desempenho? Pode, de acordo com a cultura da sua empresa. Se eu estou tendo, a pessoa ela está tendo um desempenho acima do esperado, eu posso dizer para ela que ela está avaliada como alguém que está contribuindo além do esperado, que ela tem uma contribuição diferenciada e que por isso ela está muito bem avaliada, dou os parabéns e isso motiva sim, com certeza. Por nada. Mas é isso, pessoal. Esse é o nosso Nine Inbox. Você conhece algum caso de aplicação da matriz no setor público? Eu não conheço, eu não vou dizer que não exista. Eu não conheço. É possível, sim, desde que profissionais sérios estejam por trás da aplicação deste processo. Não vi ainda, mas pode ser desconhecimento meu. Hoje, todos os casos que eu conheço são empresas privadas. Mas, tanto na empresa privada quanto no setor público, o que vai garantir o sucesso e a assertividade do Nine Inbox é a seriedade com a qual ele é aplicado, o quanto esse mediador conduz com qualidade essas reuniões de calibragem e o quanto todos os gestores que estão participando também fazem de maneira séria. Então, tendo seriedade, ela é aplicável em qualquer segmento. Bianca, estão perguntando se você vai disponibilizar esses slides. Esses slides a gente pode depois, o slide propriamente, né, João? A gente não disponibiliza eles porque eles são realizados por nós realmente, mas a gente pode disponibilizar o conteúdo. A gente pode colocar isso como se fosse num e-book simples de PDF, e aí você pode disponibilizar para as pessoas o teor, o conteúdo. Pode ser? Vamos fazer o melhor. Aqueles que se interessarem, avisa, a gente vai subir essa apresentação para o YouTube e a gente encaminha para aquelas pessoas que queiram assistir. Pronto, vai estar aqui já no YouTube, correto? Correto, tranquilo. Mas se precisar, não vejo problema, a gente coloca o teor, os textos, né, o conteúdo fora dos slides, mas num corrente de PDF, e aí a gente pode disponibilizar, não tem problema, é só pedir lá para o João também. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? É uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que as empresas estão cada vez adotando mais para ter, como a Bianca falou, um quadro mais efetivo, né? Menos teoria, menos achar, eu acho que ele é bom, eu acho que ele é ruim. Não, tecnicamente, o resultado técnico. Então, realmente vai mapear todo o quadro de colaboradores de maneira técnica, sem influência, sem amigo daquele, amigo desse. Correto, Bianca? Correto, é isso mesmo. Que bom, que bom. Bianca, queria agradecer a sua participação nessa nossa live de hoje, sobre um tema muito interessante que é o Nine Inbox. E a gente aguarda aí o pessoal para uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira. Legal, pessoal. Obrigada também, obrigada pelo interesse. Boa quinta-feira para todos e até nosso próximo encontro. Tchau.